Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais um vídeo e hoje eu vou falar de forças do movimento circular, tá? É aí na apostila de vocês, ó, corre lá e pega a apostila, tá? Está aí na unidade 5, ó, unidade 5, tá? Tá aqui na página 285, tá? E vai aí falar um pouquinho do movimento circular, tá? Algumas componentes aí do movimento circular, tá? Nós já vimos no bimestre passado referente à aceleração centrípeta. Vamos lembrar aí um pouquinho o que é essa aceleração centrípeta. Bom, lembra do nosso carrinho aqui, ó? Quando esse carrinho fazia uma curva, ó, esse aqui é o meu carrinho. Quando ele vai fazer uma curva, a aceleração centrípeta, ela é sempre voltada para o centro da minha circunferência, que é como se fosse aqui, ó, uma circunferência. Então, durante aí todo o trajeto aí da curva dessa circunferência, a aceleração centrípeta vai mudar o vetor da velocidade, ó. O vetor da velocidade é tangencial e a aceleração centrípeta muda o vetor da velocidade, tá? Durante a curva, a velocidade é constante. Anotem aí. É constante, tá? E essa aceleração só vai mudar a direção do vetor da velocidade, que é sempre aí tangencial à curva que está fazendo. Essa aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado vezes o raio da minha circunferência, ó. O centro dela aqui, esse aqui seria o meu raio. Lembrando que a velocidade é em metros por segundo e o raio em metros. Bom, se a gente for comparar aí isso nas leis de Newton, temos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Bom, se eu estou falando de uma força centrípeta, ou estou falando de um movimento aí circular, tá? Eu tenho que a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é V ao quadrado dividido por R. Então, essa é a força aí que vai manter aí o meu carro na curva, na trajetória da curva. Sem essa força centrípeta, ele estaria em linha reta e ia, ó, derrapar, tá? Então, a aceleração e a força centrípeta sempre está relacionada, ó. Anotem aí, esse FC é força centrípeta. Lembrando que força é sempre medido em... em Newton. Em Newton, tá? Em Newton. Se é uma força, ela é sempre medida em newtons, tá? Eu vou fazer aqui um exercício com vocês, tá? Esse exercício, ele está na página aqui. Ele está na página 289, tá? E tá com uma atividade discursiva, tá? É um exercício aí que está falando aí de uma trajetória assim circular, tá? Eu vou ler o enunciado desse exercício aí. Vocês acompanhem aí a solução desse exercício, certo? Bom, caiu aqui, tá? Fala que um carro, ó o meu carrinho aqui, ó. Meu carro tem uma massa aqui, ó, de 1000 quilos, né? É a massa. E ele tá fazendo uma curva com uma velocidade constante de 72 km por hora. Mas a minha velocidade tem que ser em metros por segundo. Então, eu já transformei.
Então aqui eu sei que a minha velocidade desse meu carro é de 20 metros por segundo, tá? E ele vai fazer uma curva, o raio aqui, ó, desse raio aqui, dessa curva, é igual a 50 metros. No exercício ele pergunta qual é a força resultante, a força centrípeta desse carro, né? Qual é a força aí que é centrípeta para o carro conseguir efetuar essa curva, tá? Bom, eu vou usar essa fórmula, porque estou procurando a força centrípeta, tá? Então, eu vou usar as minhas informações que eu tenho aqui nessa fórmula. Você vê que o enunciado ele já dá as informações que você precisa, tá? Força centrípeta, Fc, igual a massa. Massa é de 1000 quilos. V ao quadrado, 20 ao quadrado, dividido por 50, que é o meu raio, ó. Massa, velocidade ao quadrado, é dividido por R, tá? Bom, esse cálculo aqui, ó, só imaginar, Fc igual a 1000 vezes 400 dividido por 50. Fc igual a 4, 1, 2, 3, 4, 5 zeros dividido por 50. Aqui eu posso já cortar um zero para facilitar. Fc 40 dividido por 5 dá 8 e mais 3 zeros. Eu tenho aqui que a minha força centrípeta para esse carro fazer essa curva é de 8.000 newtons. Bom, seguindo a ideia do movimento circular, a gente tem outras situações na apostila de vocês, tá? Na verdade, ele dá aí em torno de 5 situações aí diferentes, tá? Cada uma falando de uma forma, cada uma falando de um jeito de calcular, tá? Observem aí, por exemplo, na página 287. Há vários tipos aí de situações, como por exemplo o pêndulo, tá? Que faz assim, ó, faz um movimento circular, tá? O pêndulo, ele é um objeto mais ou menos assim, ó, tá? Vê se eu coloco aqui em cima, ó. Assim. E ele faz, ó, esse movimento, ó. É um movimento aí circular. Então ele fala do pêndulo, fala do globo da morte, tá? Geralmente é um globo com raio bem grande, né? Onde o motociclista ele tem o desafio, né? De dar uma volta aí completa aí nesse globo da morte, tá? Fala também da pista, ó. Uma pista inclinada, ó, num plano horizontal. Vai falando de várias situações, ó, como lombada, passando numa lombada, passando em um vale. Quer dizer, ele tem aí diversas situações. Cada situação ele propõe aí uma fórmula, né? Você vê aí que ele propõe uma fórmula ou de velocidade, tá? Com a velocidade máxima para ele conseguir aí efetuar a curva com segurança, né? Se ele ultrapassar essa velocidade, o que acontece? Ele vai derrapar. Ou ele vai falar também da força de sustentação. O carro, quando ele está em cima ali da curva, ele precisa de uma sustentação maior para poder se manter aí, no caso aqui na lombada, ó, né? Aqui chama lombada, ele precisa aí de uma força de sustentação um pouquinho maior. Você vê que é muito importante fazer os exercícios com a apostila em mãos, tá? Porque com a apostila em mãos você consegue aí visualizar aí todas as formas e todas as situações que se trata aí de movimento circular, tá? Ou aí um movimento curvo, né? Não chega nem a ser um movimento circular, é um movimento aí que faz uma curva. Bom, eu vou fazer aqui um exercício com vocês, tá? Na verdade eu vou fazer aí 2 exercícios com vocês e eu vou indicar outros exercícios aí para vocês fazerem em casa, para vocês aí treinar, tá? O exercício que eu vou fazer com vocês
Primeiramente, é o exercício da página 290, tá? O exercício 3, tá bom? Então, é importante aí vocês fazerem. Vou fazer com vocês o exercício 3. Vou apagar aqui e vou anotar para vocês acompanharem na apostila, tá? Bom. Pessoal, é muito importante todos os exercícios que eu fizer aqui na lousa, vocês terem na apostila, tá? Na dúvida, pausa o vídeo, tá? E façam o exercício antes de dar continuidade, tá bom? O vídeo às vezes fica de 10, 15, 20 minutos, mas ele aí é necessário aí que vocês façam aí os exercícios passo a passo aí com calma na apostila, tá? O exercício que eu vou fazer, ele tá na página 290, é o exercício 3. Esse exercício, ele fala aqui, ó, de um pêndulo, né? O pêndulo, ó, ele faz esse movimento, ó. É um movimento curvo, né? E nesse fio aqui, ó, conforme ele faz o movimento, tem uma força chamada tração. Nós estudamos sobre essa força algumas aulas atrás, e é uma força chamada tração, que é quando esse fio aí está bem esticado, tá? Nesse exercício ele pergunta qual é essa tração, o que mantém ele aí esticado, tá? Para isso ele dá algumas informações, tá? Ele fala, por exemplo, que a massa desse objeto aqui, ó, essa massa aqui, ó, dessa esfera que está aí no final do pêndulo, é de 0,02 quilos. É muito importante a massa sempre estar em quilogramas, tá? Fala também que a velocidade, ó, com que ele faz a trajetória é de 2 metros por segundo ao quadrado, ou 2 metros por segundo, é a velocidade que ele faz aí essa curva, tá? E o comprimento do pêndulo também influencia. Comprimento é esse aqui, ó, é o tamanho dele, tá? O tamanho desse pêndulo, tá, é de 0,1 metro, né? Ou 10 centímetros, né? Geralmente ele anota aí, ele dá em centímetros, você precisa fazer a conversão, tá? Quando dá em grama, você precisa também converter para quilograma, tá? É muito importante vocês se atentarem às conversões. E ele fala para considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Olha o tanto de informação que tem no enunciado. É muito importante ler o enunciado e fazer aqui, ó, a tabelinha com as informações que você tem. Bom, na página que está explicando o pêndulo, fala que essa tensão, tá, é calculado por essa fórmula aqui, ó, que é T igual a M vezes. Aí abre um parênteses, né, para calcular primeiro. Velocidade ao quadrado dividido por L vezes a gravidade, tá? Vezes a gravidade? Não, desculpa, é mais a gravidade. Anotem aí, observem aí na página que fala sobre o pêndulo, tá? Para substituir, tensão igual 0,02 vezes 2 ao quadrado dividido por 0,1 mais 10. Pronto. Tem tração igual 0,02 vezes 4, 0,1 mais 10. Sempre façam passo a passo. Procura resolver aqui a fração primeiro, tá? T igual 0,02 vezes 4 dividido por 0,1 é 40 mais 10.
0,02 vezes 50, eu anotei aqui, que vai ser igual aí a 1 T igual a 1 Newton. A alternativa certa é a alternativa E. Façam aí esse exercício na apostila de vocês, que é muito importante aí ter pelo menos alguns exercícios resolvidos para servir de exemplo para os outros que eu vou passar, certo? Bom, o outro que eu vou fazer com vocês é do globo da morte, tá? Ele tá aí na página, tá desenhado, ó, aqui um globo da morte e tá explicando aí como que funciona, né? O motociclista ele tem que dar a volta todinha, né? Sem cair, tá? E o globo da morte ele é bem interessante, que ele fica assim, ó. Esse exercício ele tá na página aqui 91, é exercício 5. No globo da morte, ó, esse é o meu globo da morte. Esse é o ponto mais baixo aí, ó, da motocicleta. E aqui é o ponto, ó, mais alto, ó, da motocicleta, ó, tá? Esse ponto aqui, ele tem que estar com uma velocidade muito alta. Para quê? Para que manter aí, ó, a força centrípeta. Ele tem que estar acelerando para manter essa força centrípeta e ele não acontecer dele cair, tá? Essa força, essa velocidade com que ele tem que estar sempre bem rápido, tá? Ele é calculado por essa fórmula aqui, que é a velocidade igual a raiz quadrada do raio vezes a gravidade. O raio, ó, é do centro até uma das pontas, tá? Nesse exercício aqui, ele fala que o globo da morte, né, do enunciado, né, ele explica os dados do globo da morte e fala aí, pergunta qual é a velocidade mínima, tá, que ele tem. Ele tem que passar nesse ponto muito veloz, tá? Então, tem que ter uma velocidade aí mínima. Antes dessa velocidade mínima, se ele passar aqui, ele vai cair. Tá? A velocidade mínima que ele tem, se o raio for de 3,6 metros e a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, vai dar aqui, ó, a raiz quadrada de 3,6 vezes 10. V igual raiz quadrada de 36, V igual a 6 metros por segundo, tá? Lembrando aí que 6 metros por segundo aí, em transformar em quilômetros por hora, já dá uma velocidade aí considerável, né? Na verdade, ó, quando você transforma, dá 21,6 quilômetros por hora, tá? Essa é a velocidade mínima. Ele tem que passar aí maior do que isso. Menos que isso, ele vai cair, tá? A alternativa certa desse exercício é a alternativa C, tá? Bom, pessoal, eu vou ficando por aí, tá? Que você vê que todos os exercícios precisa aí tá lendo o enunciado aí com calma, verificando qual situação vai se encaixar, tá? Tem lombada, tem vale, globo da morte, pêndulo, pistas curva, pista com inclinação. Tem vários tipos aí de situações em que o movimento é circular ou o movimento é curvo, tá? E cada uma dessas situações ele apresenta fórmulas e situações aí diferentes, certo? Conto aí com vocês para fazerem essa atividade na apostila e, é claro, fazer as atividades complementares que eu vou deixar aqui no Moodle para vocês, tá bom? Tchau, pessoal, até a próxima semana e até mais. Tchau, tchau.